Este podcast é produzido pelo Correio Brasiliense. Eu, de vez em quando, ouço, as pessoas vêm falar comigo que, principalmente no que diz respeito à grilagem de terra, começa a ter ruído de milícia, né? Eu já ouvi isso por aí. Começa a ter prática miliciana fazendo ligação com grilagem de terra. Isso aí é o seguinte, esse é o tipo da coisa que você tem que matar no nascedouro. Porque depois que isso se enraiza, isso vira uma doença. Esse é o maior problema de Brasília hoje, essa infiltração do crime organizado? Não, eu não diria que é o maior problema, mas eu diria que é preciso estar atento a isso, né? Essa questão do crime organizado, não pode deixar penetrar, por quê? Porque eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, Denise, e eu vi como isso aconteceu no Rio de Janeiro. Olá, no ar mais um podcast do Correio Brasiliense e desta vez com a presença de Ricardo Capelli, presidente da Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, que agora começa a ensaiar aí os primeiros passos na política aqui no Distrito Federal. Já foi inclusive anunciado aqui pelo PSB, já foi dito por alguns integrantes do PSB, de viva voz, que será o candidato do partido aqui ao governo do Distrito Federal. Doutor Capelli, muito bem-vindo, seja muito bem-vindo ao podcast do Correio. E eu e aqui, meu colega Carlos Alexandre, já vamos sair direto na primeira pergunta, né, Alexandre? Isso aí, Denise. É ou não é pré-candidato ao GDF? Olá, Denise, Carlos, prazer conversar aqui com vocês no podcast do Correio. Veja, ainda está muito longe, né? Porque a gente só vai ter eleições em 2026. Mas sempre nos honra muito a lembrança e o estímulo do partido, não só do partido, do PSB, mas também de pessoas que a gente encontra na rua, para que a gente participe do processo eleitoral aqui no Distrito Federal. Quer dizer, eu já estou aqui no Distrito Federal desde 2003, são 21 anos já aqui, tenho uma filha já nascida e criada aqui com 13 anos, e acabei, em função de uma conjuntura inesperada e um fato histórico muito marcante, forte, criando uma relação muito forte aqui com o Distrito Federal, com Brasília, que foi a intervenção federal do dia 8. Né? Então, quem está na vida pública, quer dizer, trabalhando como gestor, sempre está como no rol de possibilidades de disputar o voto. Né? Mas eu fico sempre muito feliz pela lembrança, recebo sempre muito carinho em todos os lugares que eu vou, principalmente relacionado à questão da intervenção, a atuação no Ministério da Justiça e Segurança Pública no ano passado, ao lado do ministro, ex-sempre ministro Flávio Dino. Então, me alegra muito, claro, tem muito tempo ainda, né? Até 2026, muita coisa vai acontecer até lá, mas eu estou bastante animado de poder participar desse processo. Acho que a gente tem um desafio aqui no Distrito Federal de construir, quer dizer, uma grande unidade da base do campo do presidente Lula. A gente teve uma eleição muito dura em 2022. Eu acredito que não será diferente em 2026. O país segue ainda muito dividido. Então é um desafio montar a unidade do campo e ampliar, e além, né? Porque não basta a gente unir a esquerda ou a centro-esquerda, quer dizer, precisa ir além, conversar com todas as forças, com todos os atores políticos, né? A política, Denise, vem mudando bastante, né? A gente está vendo agora as eleições de São Paulo, e a gente vai vendo que a política não está se resumindo mais apenas aos partidos, né? Essa revolução que está acontecendo no mundo da comunicação está colocando outros atores, outros personagens na política, né? Eu vi agora, vi hoje de manhã o Caiado convidando o cantor, o Gustavo Lima, para ser candidato ao Senado, né? Tem um personagem em São Paulo que eu mesmo
nunca tinham ouvido falar, que está disputando lá a eleição. Então a política mudou tudo. O desafio é unir não só o campo, mas unir forças sociais vivas para que a gente possa construir aqui no Distrito Federal uma mudança em questões que eu considero que são muito importantes, né? Principalmente relacionado a temas como saúde, transporte, né? Eu, sinceramente, eu cheguei aqui em 2003 e desde 2003 que eu ouvia, assim que cheguei, eu ouvia uma piada que as pessoas contavam, eu falava, e quando você chega, você quer sempre saber como é que funciona a rede de saúde, quer sempre, né, ainda mais quem tem filho, enfim, né, tem que ter ali uma rede, né? E as pessoas sempre diziam, não, o melhor hospital de Brasília é o aeroporto. Era uma piada, né? Quando você olha aqui o Distrito Federal, eu não tenho a comparação precisa, mas o Distrito Federal deve ter uma das maiores rendas, maiores proporções per capita, orçamento barra pessoas para a saúde do Brasil. Quer dizer, por que ao longo de tanto tempo a gente não consegue? Aqui era, na minha visão, para ter uma saúde de excelência, enfim. Então tem temas que eu acho que são importantes e que me animam de participar, né? Porque eu acredito muito que boa parte disso é gestão, né? A pessoa estar ali com o pulso das coisas que estão acontecendo. Tem muita gente, uma geração nova, provando que é possível fazer diferente, né? Era exatamente nesse ponto que eu ia tocar, Capelli. Primeiro, boa tarde, obrigado pela sua participação aqui no podcast do Correio. E eu, Carlos Alexandre, eu queria lhe perguntar o seguinte, você mencionou que está muito polarizado, né? Eu queria que você apresentasse para a gente como é que o PSB se posiciona nesse ambiente polarizado e também comentasse da participação de membros do partido que já tem, como você, tem uma projeção nacional já, como por exemplo, João Campos, prefeito do Recife, tem a Tabata também, que é deputada federal, está disputando a prefeitura de São Paulo. Como é que o eleitor vai conseguir enxergar o PSB, a força que o PSB pode ter numa eleição? Veja, o PSB está presente com muita força no cenário nacional, né? O PSB tem um vice-presidente da República, né? Ex-governador de São Paulo por 4 vezes, quer dizer, uma referência na gestão pública nacional, que é o vice-presidente ministro Geraldo Alckmin, né? O PSB tem o governador Renato Casagrande no Espírito Santo, tem o governador João Azevedo na Paraíba, tem o governador Carlos Brandão no Maranhão, quer dizer, então tem muita experiência na gestão. Teve, claro, o nosso sempre saudoso Eduardo Campos. Então o PSB tem quadros já consolidados, o nosso ministro, ex-governador também, Márcio França, e tem também uma geração nova que está chegando. O João hoje está entre, sei lá, os 2 ou 3 prefeitos mais bem avaliados do Brasil. E faz uma gestão, por exemplo, para falar do João, faz uma gestão muito ativa e muito inovadora, o que é muito importante, né? O João, ele pegou, por exemplo, a empresa pública de serviços tecnológicos e, em vez de atender o governo, ele chamou a empresa e falou: o desafio de vocês é atender o cidadão. Sempre que eu converso com ele, a inquietação dele é muito estimulante, porque ele fala: olha, o serviço público tem que funcionar com o mesmo padrão de qualidade, com a mesma preocupação que as empresas privadas têm quando prestam serviço. Não pode ser porque é público que tem que ser de má qualidade, você tem que ser mal atendido, quer dizer, a gente não pode normalizar isso, né? O João pegou isso pela unha, está fazendo uma prefeitura atendendo ao cidadão. Hoje a prefeitura do Recife é a prefeitura que mais envia mensagens pelo WhatsApp com serviços no planeta. São 7 milhões de mensagens enviadas para a população com serviço, avisando a população dos seus direitos. Marca consulta, exame, tudo pelo WhatsApp, é tudo informatizado, tudo digitalizado. O controle também da prefeitura é todo digitalizado, né?
Então ele sabe, por exemplo, nas unidades de saúde, se o médico foi trabalhar, se o médico não foi, se o profissional de saúde, se o enfermeiro, o técnico, o auxiliar de enfermagem está lá ou não está. Ele sabe quantas consultas, quantos exames, quantos remédios, tem controle de tudo. Hoje é possível ter controle de tudo, em tempo real. Então ele faz gestão sobre a produtividade, e a produtividade não é só a quantidade de atendimentos, é a qualidade do atendimento. Então ele faz controle de produtividade, de qualidade do serviço público, como um bom empresário, um bom empreendedor faz da sua empresa. Então, por que é serviço público? A gente não pode normalizar que tem que ser de baixa qualidade, né? Interessante, né? Então o João acho que é uma geração que o PSB tem, que vai mostrando que é possível ter serviço público de alta qualidade, com muita eficiência. E é interessante porque esses quadros que foram citados do PSB, eles atuam em diferentes frentes que são muito caras para o cidadão, né? Você mencionou a preocupação, a dedicação do prefeito João Campos ao serviço ao cidadão. Você mencionou o seu próprio trabalho em relação à segurança pública, né, no momento da intervenção. Tem o seu trabalho na Agência de Desenvolvimento, tem o próprio vice-presidente Alckmin também no processo de neoindustrialização do Brasil, e tem a Tabata, que é conhecida pelo seu trabalho como educação. Então são muitas frentes que têm um apelo, imagino, né? Sim, veja, a gente agora na Agência Brasileira de Desenvolvimento Industrial, a gente trabalha em absoluta sintonia com o Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, né? O Brasil, Carlos, voltou a ter política industrial depois de 7 anos. O Brasil hoje, e o Brasil está fazendo isso em sintonia com o que todo mundo está fazendo. Em janeiro desse ano, o Fundo Monetário Internacional publicou um estudo, só no ano passado foram registradas 2.500 novas políticas industriais no mundo inteiro, com impacto em 71% do comércio global. 48% disso, China, Estados Unidos e União Europeia. Então o mundo voltou a fazer política industrial e é o que a gente está fazendo aqui, né? Ontem eu estava lá na solenidade com o presidente Lula, com o vice-presidente Alckmin, foram lançadas as metas da missão 4 da Nova Indústria Brasil, que diz respeito à digitalização, à industrialização do setor de tecnologia da informação e comunicação, que é chave no Brasil. E a gente, foram anunciados ontem 186 bilhões de reais, 86 bilhões do setor privado, mais quase 100 bilhões do setor público para investir na digitalização. A gente, a BDI, nesse momento, está tocando o programa Brasil Mais Produtivo, com o Senai e com o Sebrae, do meu amigo Valdir Oliveira, que vai atender 200 mil pequenas, médias e microempresas no Brasil, sendo que vão atender, a gente vai atender presencialmente 93 mil pequenas, médias e microempresas. Atendimento customizado, faz o diagnóstico, enfim. Então, é um trabalho que está auxiliando, apoiando as empresas na digitalização. E isso significa aumento da produtividade, da competitividade e geração de mais empregos no Brasil. Então, a gente, os quadros do PSB, voltando ao início da pergunta, a gente tem muita experiência e tem atuado em diferentes frentes, ajudando o governo do presidente Lula a ter sucesso no país. Pelo que eu vi, a parte montagem de uma plataforma para uma campanha no sentido de proposta de governo, né, de plano e programa de governo, está bem encaminhada, né? Agora, como é que vai ser a parte política? Porque essa campanha de 2026, ela promete ser muito desafiadora aqui no Distrito Federal. Certamente. Né, Caleste? A gente tem acompanhado aí, pelo menos a gente tem aí na pista para tentar virar candidato a governador. Vem o seu nome pela esquerda, tem ainda o PT, que vai se insinuar para ter um candidato, né? Leandro Graça, que foi o candidato na última eleição. Eu já ouvi de muitos petistas dizendo, olha, não dá para repetir a dose, já que deu errado, não dá para repetir. Mas a gente ouve também de gente ali, não, olha, o Leandro já saiu bem, vamos ver se a gente repete a dose. Ou seja, essas conversas já começaram, uma vez que o DF não tem eleição municipal. Então, as coisas
coisas aqui costumam caminhar um pouquinho mais rápido rumo a 2026, porque não precisa ficar esperando o resultado da eleição municipal para ver como é que isso aqui vai caminhar. E a gente tem aí a governadora, a vice-governadora Celina Leão, até que vocês se encontraram ali no bastidor do CB Poder outro dia, que já está com a campanha ali também, né, já se colocando como uma possível candidata, embora diga que é cedo e tal, mas ela já age como se fosse, né, ela não nega que está interessada em disputar. Como é que isso vai se encaminhar e como é que estão as conversas nesse campo da esquerda? Olha, Denise, eu não me oriento, não me referencio por essa dualidade esquerda-direita. Tá? Então a gente tem conversado com vários atores políticos aqui do Distrito Federal, uma parte deles da esquerda e outra parte não. Tá? Muita coisa ainda vai acontecer até 2026. Né? Então, são conversas preliminares, são conversas, enfim, mais de delimitação de alguns campos, mas muita coisa vai acontecer até lá ainda. Por exemplo, para botar uma pitada aqui, para dar uma pimentada aqui na nossa conversa. Por exemplo, a Celina, a princípio, se apresenta como a candidata do campo bolsonarista. Mas a Damares vai ser candidata ao governo? Tudo indica, o presidente do PL tem falado, que a tendência é a Michele ser candidata ao Senado. O governador Ibanez diz que quer ser candidato junto com a Michele na chapa. Mas eu sempre fico com uma pergunta na minha cabeça. Se o Bolsonaro pode tentar eleger os 2 senadores aqui no Distrito Federal, por que ele vai apoiar a eleição do Ibanez, que se chegar ao Senado, jamais será um senador bolsonarista raiz? Então acho que ainda tem muita coisa para acontecer, entendeu? Você vê no campo deles, tem a Bia Kicis, que quer ser candidata ao Senado, tem o senador Isalci, que é a vaga dele. Se coloca como candidato a governador, né? Que é a vaga dele, né? E acredito que tem outros nomes aí ligados ao bolsonarismo que vão reivindicar essa vaga. Então, às vezes eu vejo uma certa soberba desse campo hoje que está no governo, mas acho que eles têm que ter mais prudência, né? E olhar, por exemplo, o que está acontecendo em São Paulo, né? Veja em São Paulo, o candidato do MDB, que em tese seria apoiado pelo Bolsonaro, está sendo assustado, quase atropelado por um que se apresenta como bolsonarista raiz. Então acho que aqui essa contradição vai aparecer também. Porque porque a Celina não tem uma trajetória de bolsonarista raiz. O Ibanez não é um bolsonarista raiz. Por que o bolsonarismo vai apoiar eles dois? Então acho que ainda vai ter muita contradição nisso aqui, né? Ainda mais numa unidade da federação, onde o Bolsonaro tem uma força expressiva, né? Então se ele pode eleger a Michele em uma outra raiz, por que vai eleger? Por que ele vai apoiar o Ibanez? Então, vejo o que aconteceu na eleição passada com a senadora Flávia Arruda, né? Que foi atropelada por fora por uma bolsonarista raiz. Eu acho que isso pode se repetir em 2026. Então tem muita... Olha que ela era integrante do governo Bolsonaro. Sim, mas não era uma bolsonarista raiz. Exato, não tinha essa trajetória, entendeu? Então, às vezes acho que tem muito candidato a Flávia Arruda na eleição de 2026. Tem muita coisa para acontecer até lá ainda. Agora, em relação às conversas com os partidos, eu queria entrar na questão, depois que a gente já falou dos partidos, eu queria entrar na sua relação com a cidade, com Brasília, né? Porque Brasília tem muito isso, a pessoa tem que ter alguma relação aqui, senão fica difícil até a conversa. Como é que é essa relação? Ok, moro aqui há 21 anos, mas é preciso ter uma relação com a cidade. Você costuma passar os finais de semana aqui, a filha já nasceu aqui, mas como é que é essa relação com a cidade em si? Qual é a maior vantagem de Brasília e qual o maior problema?
Veja, eu acho, Denise, que até para o campo democrático aqui, essa pergunta é excelente. Por quê? Porque eu acho que tem uma coisa mal parada no campo democrático na sua relação com o Distrito Federal. Porque às vezes eu acho que uma parte grande do campo democrático acha que Brasília começa na asa sul e acaba no noroeste. Brasília não é isso, né? Quer dizer, a maior parte das pessoas que moram em Brasília não moram aqui. Estão lá na Ceilândia. No plano piloto, né? Não estão aqui no plano piloto, né? Estão na Ceilândia, estão em Taguatinga, estão no Sol Nascente, estão no Riacho Fundo 2, estão em Samambaia, estão em Sobradinho 2. Quer dizer, essa é a Brasília real. E às vezes a impressão que eu tenho é que o campo democrático, esquece dessa Brasília. Então acho que esse é um desafio, né? A gente às vezes tem muitos projetos, tem muitas coisas aqui, a gente discute muito a questão da conservação do plano arquitetônico, urbanístico, original do plano piloto, só que Brasília hoje tem mais de 3 milhões de habitantes. Moram quantos aqui no plano, né? Então eu acho que o nosso desafio é olhar para Brasília real. Eu rodo muito aqui, rodo bastante, tô aqui, vivo a cidade, tô aqui, minha família toda aqui. Meus 2 filhos, 2 cachorros agora. Eu cheguei em casa outro dia, eu tinha mais um integrante da família que a família meu aumentou. filho pegou, uma cachorrinha agora. Então acho que essa Brasília real, que não é a Brasília apenas do plano piloto, precisa ter projeto, né? Quer dizer, a gente, por exemplo, agora, a gente na ABDI, a gente está construindo, em parceria com a Huawei, que é uma gigante chinesa da área de tecnologia, a gente está construindo um hub de inovação para incubar startups e acelerar. Quando a gente começou a discutir, o pessoal, não, vamos montar o hub muito parecido com o Cubo, que é um projeto do Itaú que tem lá em São Paulo, que também incuba. Quando a gente foi discutir, o pessoal falou, não, vamos fazer o hub de inovação aqui no setor bancário sul, que ali tem ou no setor bancário norte, que tem uns prédios que estão vazios. Eu falei, negativo, vamos fazer lá na Ceilândia, lá em Taguatinga, vamos fazer no meio do povo. Quer dizer, onde está a maioria da população, onde não tem serviço. Quer dizer, a gente discute muitos parques aqui, o Parque do Sudoeste, o parque aqui, o nosso parque aqui central, e cadê? Parque da cidade, né? O Parque da Cidade, né? Eu adoro o Parque da Cidade, veja, eu sou corredor, Denise. E eu já treinei muito no Parque da Cidade, né? Adoro o Parque da Cidade. Fiquei até com o coração meio doído quando tiraram os pinheiros ali do Parque da Cidade, né? Porque eu corria e os pinheiros era o momento da sombra, né? Sombra. Aí, no sol, você treinando, na hora do pinheiro era o momento da sombra. Então, adoro o Parque da Cidade. Treino ali desde que eu comecei a correr há 14 anos atrás, desde 2010. Depois passei a correr um pouquinho no Parque do Sudoeste, corria lá no Olhos d'Água também. Enfim, corria. Eu morei também 5 anos lá em Águas Claras. Morei em Águas Claras 5 anos também, meu filho estudou lá, enfim. Então tenho relação com a cidade. Agora veja, Brasília é muito mais que isso, né? Então o desafio é ter um padrão, na minha visão, urbanístico, arquitetônico, não é só nós temos que tornar patrimônio da humanidade Brasília inteira. Não pode ser só um pedaço, né? Então eu rodei bastante com isso. Tive recentemente com o presidente Lula lá no Sol Nascente, quando ele inaugurou. E essa coisa que eu estou fazendo com a BDI é uma linha geral do governo. O presidente Lula botou a pedra fundamental do novo Instituto Federal de Brasília, onde? Lá no Sol Nascente. Vai colocar a segunda onde? Lá em Sobradinho. Quer dizer, então esse é o nosso desafio, é integrar a cidade e ter o mesmo padrão de serviços para toda a cidade, não só para uma parte da cidade. Dentro dessa sua experiência com Brasília e também como gestor, você mencionou no início da conversa o seu trabalho como interventor na área de segurança pública. Agora, com essa perspectiva de disputar um cargo no Executivo, eu queria que você falasse um pouco da sua avaliação sobre segurança pública, como morador de Brasília também. Quais são os problemas que você considera
importantes que precisam ser destacados e resolvidos na questão da segurança pública? Veja, na intervenção federal, eu estabeleci uma relação muito positiva com o conjunto das forças de segurança aqui do Distrito Federal. E digo, sem medo de errar, que o Distrito Federal tem uma das melhores polícias, tanto militar quanto civil, do Brasil. Eu recebi muito apoio da Polícia Militar ao longo da intervenção federal. Muita gente fala das falhas que aconteceram na proteção dos 3 prédios. Mas pouca gente fala que nós tivemos 44 policiais militares feridos defendendo os prédios também. E na época da intervenção eu fiz questão de visitar todos eles. Então a gente tem uma polícia militar muito boa, tem uma polícia civil também muito boa, tem um padrão de investigação, de resolução muito acima da média nacional, só que esses quadros estão defasados também. Então faltam homens na Polícia Civil, faltam homens na Polícia Militar. Então esse é um desafio de recompor esses quadros, mas na média nacional a segurança em Brasília está muito acima. Claro que ainda tem alguns problemas. Eu de vez em quando ouço, as pessoas vêm falar comigo que, principalmente no que diz respeito à grilagem de terra, começa a ter ruído de milícia, né? Eu já ouvi isso por aí. Começa a ter prática miliciana fazendo ligação com grilagem de terra. Isso aí é o seguinte, esse é o tipo da coisa que você tem que matar no nascedouro. Porque depois que isso se enraiza, isso vira uma doença. Esse é o maior problema de Brasília hoje, essa infiltração do crime organizado? Não, eu não diria que é o maior problema, mas eu diria que é preciso estar atento a isso, né? Essa questão do crime organizado, não pode deixar penetrar. Por quê? Porque eu sou natural do Rio de Janeiro, nasci no Rio de Janeiro, Denise. E eu vi como isso aconteceu no Rio de Janeiro. Inclusive, a morte da Aniele Franco está ligada a isso, né? Milícia e terras. Né? Por quê, Carlos? Porque acontece o seguinte, a milícia começa com domínio territorial, o domínio territorial se transforma em domínio político, vira voto e elege gente, penetra por dentro do Estado. Então isso vai contaminando toda a estrutura do Estado. Então é uma coisa que você não pode tergiversar. Tem que ter mão firme, forte para enfrentar, para matar no nascedouro. Quer dizer, se tiver algum homem de força de segurança envolvido com milícia, tem que botar para fora na hora. Não tem nem... Não dá para... Vamos ver, vou abrir um PAD, um processo administrativo para investigar, bota para fora e depois investiga. Se não enfrentar com força, a coisa se espalha e toma conta do Estado. E é muito delicado mesmo, né, Capelli? Porque, afinal de contas, nós temos um presídio de segurança máxima aqui, temos chefes do crime organizado presos aqui em Brasília. Inclusive, recentemente, essa semana, surgiu a revelação de que havia um plano de fuga na Papuda. Quer dizer, então é um assunto muito sério mesmo. O crime organizado hoje no Brasil, eu não tenho dúvida, Denise, Carlos, todos que nos acompanham, eu fiquei 1 ano acompanhando a questão da segurança pública no Brasil. Eu não tenho dúvida que se tiverem 3 temas principais na eleição de 2026, um é segurança pública. Se tiverem 2 temas, um é segurança pública. Por quê? O crime organizado no Brasil, ele virou, as 2 principais organizações viraram organizações bilionárias, não é milionárias, são organizações bilionárias, transnacionais. Elas operam com máfia na África, com máfia dos Balcãs, com máfia na parte de cá, ocidental da Europa. Eles operam com a máfia italiana, eles operam com todo mundo. São organizações bilionárias. Eles diversificaram muito a atuação deles. Então, eles hoje, é difícil você citar um ramo de atividade econômica onde eles não estejam presentes. E qual é a grande ameaça? É que uma organização bilionária, o poder dela de cooptação de agentes do Estado é muito grande, porque é muito dinheiro, né? Então, dá um exemplo. No ano passado, a gente apreendeu 186 apartamentos de uma dessas organizações numa única operação da Polícia Federal. Torre inteira de luxo
em Balneário Camboriú, de frente para o mar. Imobiliária deles, laranja deles. Eles estão em empresa de transporte, empresa de combustível, distribuidora de combustível, empresa de saúde, estão disputando licitação em várias prefeituras com empresas de alimentos. Então, e veja... disputando prefeituras também, né? E Sim, vários sim. por aí, Brasil Não, veja, afora. porque Envolvida organização... com apostas, né? Sim, Tem a suspeita de sim, lavagem de dinheiro, claro. Uhum. Veja, então são organizações bilionárias, com um poderio muito grande. Né? Então, esse é um tema Então, central. já acendeu um alerta para você aqui no Sim. Distrito Federal. Porque eles, vejam, eles ameaçam a vida, afrontam o Estado Democrático de Direito e destroem a economia. Né? Eu, por exemplo, aqui, a gente está fazendo aqui no Instituto Federal, a partir da BDI, a gente está apoiando muito a indústria do vinho, né? Que está se desenvolvendo aqui, começando a surgir, se fortalecendo. Tem a Vinícola Brasília, teve agora a Expo Vits, lá no PADEF, a gente apoiou a feira, a primeira Feira Nacional do Vinho, da indústria do vinho aqui. A gente está construindo aqui no Instituto Federal, vejam vocês, as pessoas, é um negócio... Só existe um laboratório hoje que certifica a qualidade do vinho no Brasil, lá no Rio Grande do Sul. Então, quem produz vinho aqui ou no Vale do São Francisco tem que pegar a garrafa de vinho, mandar lá para o Rio Grande do Sul para certificar, não tem cabimento. A gente vai construir a ABDI, em parceria aqui com os produtores, um laboratório para certificação do vinho aqui no Instituto Federal. E aí eu conversando com eles ontem, eles me diziam o seguinte, um dos principais problemas da indústria do vinho hoje é o quê? Contrabando e falsificação. Também. Quer dizer, que é o crime organizado. Quer dizer, eles estão entrando até na cadeia do vinho, quer dizer, então em todos os setores. Então aqui em Brasília, veja, aqui a gente ainda tem um padrão que é muito, na média, claro que, volto a dizer, não é... Às vezes a gente olha para o plano piloto e acha que isso é... A gente sabe que no entorno aqui, nas cidades aqui, nos bairros aqui perto, não é assim. Mas na média ainda está melhor do que o resto do Brasil. Mas a gente precisa cuidar disso. Precisa cuidar disso com força, com coragem, com mão de ferro, para não deixar que esse crime organizado comece a tomar território aqui no Distrito Federal, que seria um imenso absurdo. Além, você citou alguns problemas do país que vão pautar a eleição de 2026, além da segurança, um outro problema seríssimo que a gente está vivendo agora, é essa questão das queimadas e dos extremos climáticos. O que é possível para resolver essa situação aqui no Distrito Federal, uma vez que a gente sabe que nós temos aqui um abastecimento de água, que se vier uma seca continuar nesse ritmo, a água vai faltar, né? Já tivemos racionamento, o que é possível fazer? Denise, voltamos para a mesma pauta. Porque boa parte desses incêndios que estão acontecendo no Brasil, talvez a maioria, são incêndios criminosos. Eu recebi vídeo de gente dizendo que ganhou R$300 passando com um trator, não sei se vocês viram isso, jogando fogo e queimando. Ali em São Paulo. Então veja, São Paulo, tem orquestração... São José do Rio Preto. Tem orquestração criminosa por trás disso. Na minha visão, tentativa de desestabilizar o governo do presidente Lula e de criar um clima negativo, uma vez que o Brasil, no ano que vem, cedia o maior evento climático do planeta. A COP30 a COP30 em Belém. Quer dizer, então, na minha opinião, eu gosto muito de uma frase do nosso ex-chanceler, assessor do presidente Lula, sempre ministro Celso Amorim, que ele diz o seguinte: quem quiser que acredite em coincidência. Eu só acredito em teoria da conspiração. Mas tem mesmo essa conspiração? Veja, Denise, por quê? Quer dizer, veja, tem uma questão climática que é importante. E aí, claro que tem que tomar... Não se pode culpar essas pessoas pela falta de chuva. Claro, né? Tem que tomar todas as providências, enfim. Nós temos que... Agora, o Brasil já tem... a sociedade brasileira tem muita experiência de enfrentar esses eventos, né? A gente teve lá atrás... no governo Fernando Henrique mesmo, aquela ameaça do apagão, enfim, na época a sociedade se mobilizou, caiu o consumo, então eu confio muito nesses momentos na mobilização da sociedade brasileira também. É claro que o Estado precisa agir e está agindo. Agora, eu tenho muita confiança também na Polícia Federal, nessa investigação da Polícia Federal, porque
na minha opinião, tem todos os indicativos de que há uma orquestração criminosa por trás dessas queimadas que estão afetando o Brasil e prejudicando a economia, né? A produção de alimentos, prejudicando a saúde das pessoas, né? E afetando o clima com consequências para o país como um todo, né? E aqui para o Distrito Federal, né? Quer dizer, o Cerrado todo, né? Que é considerado aqui a caixa d'água do Brasil, né? Todo o Cerrado, quer dizer, é inaceitável o que está acontecendo e a gente tem que tomar medida para proteger, claro. Do campo da esquerda, voltando à questão do contexto eleitoral daqui, do Distrito Federal, voltando um pouquinho essa pergunta da Denise, como é que você acredita que é possível estabelecer uma união entre as diferentes legendas da esquerda para fazer frente ao campo, digamos assim, adversário? Porque falamos em muitos nomes aqui e digamos assim, o campo da direita fala muito em generalizações, né? Tipo, vamos manter a esquerda longe do poder. Você já disse aqui que não fica muito confortável com essa discussão de direita e esquerda, mas a polarização é fato, ela vai continuar. Eu queria saber como é que está o diálogo do PSB com outras legendas, com o PT e outros partidos chamados progressistas. Carlos, eu gosto muito de uma frase do Guimarães Rosa, que ele diz que o sapo não pula por boniteza, mas por precisão. Então, veja, a unidade, ninguém se une porque com os diferentes, por uma vontade altruísta. A unidade se impõe por uma necessidade objetiva. Então, acho que ela, no momento certo, não é uma ação autoritária de um ou de outro. Eu estou falando o seguinte, a tese política, ela vai se impor, porque sem unidade desse campo, e eu insisto nisso, eu não gosto muito dessa coisa de esquerda-direita, eu acho que a gente tem que unir o campo democrático, quer dizer, unir as pessoas que querem fazer com que Brasília seja ainda melhor do que já é. Brasília, quer dizer, o Distrito Federal é uma cidade que as pessoas gostam de viver aqui, mas ela pode ser melhor, né? A minha visão é que ela pode ser melhor. Não é razoável a gente ficar vendo e ver com normalidade, na capital do Brasil, criança morrendo em posto de saúde, falta de atendimento. Isso não é razoável. Isso a gente não pode normalizar essas coisas. Então eu acho que a tese da unidade, ela vai se impor na hora certa, no momento certo, e eu acho que a unidade não é da esquerda. Não basta unir a esquerda, né? A unidade tem que ser uma unidade ampla, com amplos setores, né? Para que a gente possa ter, em torno de um programa, para o Distrito Federal, uma frente ampla. Quais são os outros setores que é possível procurar aí nessas conversas preliminares, digamos assim? Todos que não estejam ligados umbilicalmente à extrema-direita. Vamos fulanizar, então, como diria Marco Maciel, ele não gostava de fulanizar, mas a gente vai tentar fulanizar. É União Brasil, não, PSD... Veja, Denise, eu também não me restringo só aos partidos, quer dizer, eu acho que sim, vale conversar com todos os partidos, sociais, no caso. Vale conversar com todos os partidos, com lideranças políticas, com movimentos. A gente tem que construir uma ampla unidade aqui para barrar o extremismo. Veja, seja de esquerda, seja de direita, Você imagina... claro. Quer dizer, você acredita que é possível a fazer questão... isso aqui? Olha, a vida está mostrando que é. Porque, né? veja, O presidente Lula ganhou a eleição. Exato. O presidente Lula não ganhou a eleição com uma frente de esquerda. Não foi isso. Não, e ele formou uma chapa com um ex-adversário. Um ex-adversário, claro. Um Alckmin. Veja, o que tá em jogo no Brasil não é uma discussão econômica entre socialistas e liberais. Não é isso que está em jogo, gente. O que está em jogo no Brasil é um padrão mínimo de civilidade, é civilização ou barbárie. Você imagina se o presidente Lula é reeleito e a gente tem um extremista sentado aqui no Buriti, cuidando da segurança pública no Distrito Federal, gente. Veja, olha o absurdo que aconteceu no dia 8, né?
Veja, todo mundo é livre. Quando eu assumi as forças de segurança aqui, e tem um fato muito marcante meu com os bombeiros, com o Corpo de Bombeiro Militar aqui do Distrito Federal, com a então comandante do Corpo de Bombeiro, a Coronel Mônica Miranda, né? Eu, quando estava comandando a tropa, subindo na noite do dia 8 para tentar esvaziar a esplanada e evitar depredações, a coronel do Corpo de Bombeiro, eu não a conhecia, ela encostou em mim e falou, doutor Capelli, eu sou a comandante do Corpo de Bombeiro, Mônica Miranda, eu sou republicana. Conte comigo para o que o senhor precisar. O que está acontecendo aqui é um absurdo. E aí, Carlos, veja você, na segunda-feira de manhã, na terça-feira de manhã, eu recebi dezenas de mensagens no meu celular da turma dizendo: a Coronel Mônica é extremista, ela votou no Bolsonaro, tem que demitir a Coronel Mônica. E ela teve uma postura exemplar. Na segunda, na terça, ela montou um hospital de campanha lá na Academia de Polícia Federal para atender as pessoas que estavam detidas lá, sem eu pedir, ela tomou iniciativa, postura exemplar. Na quarta-feira ela veio falar comigo: doutor Capelli, eu quero falar com o senhor sobre a questão da minha posição política. Eu falei: comandante, nem termina. Não me interessa a sua posição política. O Brasil é um país livre e democrático. A senhora pode votar em quem a senhora quiser. O que me interessa aqui são os homens das forças de segurança que estão alinhados com a Constituição. Passou a eleição, gente, tem que estar todo mundo respeitando a Constituição, a República e as regras. Então, eu acho que a linha de corte nossa é essa. Quer dizer, quem está alinhado à Constituição, quem não está querendo dar golpe, quem não está querendo... Se você não tá querendo dar golpe, não está querendo depredar prédio público, atacar as instituições, cabe no nosso projeto. Eu converso com todo mundo. Essa é a linha de corte. O nosso tempo está encerrando, eles já estão pedindo ali para a gente terminar, mas eu queria fazer uma última pergunta. O 8 de janeiro vai ser objeto, ele vai estar nessa campanha aqui no DF, na sua avaliação, na campanha de 2026? Olha, Denise, eu acho que ele estará independentemente da nossa vontade, né? Até pela posição que o senhor ocupou de não, e além da posição, pela força do fato histórico, né? Quer dizer, nunca antes na história do Brasil, é um fato inédito, a sede dos três poderes invadidas e depredadas, o governador afastado. Então foi um fato muito forte, um fato histórico muito forte, né? Eu estou, inclusive, escrevendo um livro que eu devo publicar, vou tentar publicar no final do ano, não sei se vai dar tempo, porque com um trabalho junto escrevendo é difícil, mas contando um pouco tudo aquilo que aconteceu nos 23 dias da intervenção federal, né? Tem cenas muito fortes, então aquele é muito forte, né? E marcou muito, né? Eu anteontem, eu fui ao médico, e aí entrei, ele me perguntou e tal, olhando para a tela, digitando os meus dados e tal, aí ele me olhou de novo, falou: o senhor é o interventor, né? Então, isso marcou muito, né? Então, acho que esse fato histórico, de uma forma ou de outra, a gente querendo ou não, ele com certeza vai estar presente. Eu queria emendar uma rápida pergunta, Claro, que é sobre a anistia. O que o senhor pensa desse movimento da anistia em relação ao 8 de janeiro? Veja, eu tenho tenho total confiança e apoio na condução que o ministro Alexandre de Moraes está dando a todos esses processos. Gente, o que aconteceu não foi um passeio no parque. Não pode. Quer dizer, o patrimônio que foi depredado, além de um ataque às instituições... Vem cá, quem é que pagou aquilo tudo que foi quebrado? Fomos nós aqui, as pessoas que estão nos ouvindo. Porque depois quebram os vidros, quebram tudo, atacam as instituições. E aí a gente trata como: não, o pessoal estava brincando. Não é brincadeira, é isso. Então acho que o ministro Alexandre de Moraes tem sido muito firme e acho que é necessário ser firme e duro para que nunca mais se repita. Então esse movimento do Congresso em torno da anistia do 8 de janeiro, o senhor é totalmente contra? Eu sou totalmente contra. Veja, a gente aqui, as pessoas precisam saber disso. Do Congresso e dos eventuais adversários. Veja, cara, as pessoas precisam saber disso. No Capitólio, houve a invasão do Congresso norte-americano nos Estados Unidos. Lá morreram 6 pessoas. Aqui, por muito pouco, não morreu uma pessoa.
ia morrer por um detalhe. Não morreu uma soldada da Polícia Militar, a soldada Marcela aqui, da Polícia Militar do Distrito Federal. Eles deram com a barra de ferro na cabeça dela, racharam o capacete dela, um capacete que pesa 4 quilos. Eles racharam com a barra de ferro o capacete da soldada Marcela, que foi salva por um sargento, num ato de bravura. Eu, inclusive, dei a medalha promoção por bravura para esses policiais militares que defenderam os prédios e para o sargento que salvou a soldada Marcela. Ela tem que ouvir o depoimento dela, entendeu? Ela relatando, ela me falou, na época ela me falou, interventor, eles racharam meu capacete com barra de ferro, retiraram o capacete e na linguagem militar, ela falou, eles iam me finalizar. Ela me disse isso dentro aqui do batalhão de choque da Polícia Militar. Então isso não é brincadeira. Quer dizer, anistia para quem tenta matar um policial militar em serviço não é possível. Então, eu sou absolutamente contra isso. Acho que todo mundo pode votar em quem quiser, defender o que quiser. Agora, não pode tentar matar alguém, não pode depredar prédio público, não pode atacar as instituições. Isso é um mínimo para quem quer viver num ambiente democrático, civilizado. Ok, Ricardo Capelli, presidente da BDI e pré-candidato, né, ao GDF, acho que a gente já pode tratá-lo assim. Olha, muito obrigada pela sua presença aqui e já fica o convite para o senhor voltar ao podcast do Correio, porque, pelo jeito, assunto não vai faltar e nesse cenário que a gente vive, de tédio não morreremos, né, Carlos Certamente. Alexandre? Muito obrigada. E para você que esteve com a gente aqui até agora, muito obrigada pela companhia e até a próxima. Tchau!